Uma vez, vamos falar daqueles temas que nos ajudam a encontrar a felicidade. Então vamos lá, a mais uma daquelas questões importantes e é um toque para que a gente possa refletir. A questão é como é que nós afetamos as pessoas? Como é que você afeta as pessoas à sua volta? Como você é afetado pelas coisas, pelas pessoas? E a gente às vezes não se dá muito conta de que está afetando o outro, né? Afetando as pessoas que nós conhecemos, afetando as pessoas que nós não conhecemos, porque todos nós estamos ligados. Então faça-se essa pergunta antes de tudo, antes até de começar a refletir sobre isso. Como é que eu estou afetando as pessoas? Porque isso é algo que nós normalmente nós ignoramos. Mas já parou para perceber como às vezes a gente presta atenção numa conversa ou como algo que alguém disse, talvez uma pessoa que nós tenhamos uma grande consideração, algo que ela disse e aquilo se torna extremamente importante para nós. Da mesma maneira, algo que é dito por alguém que nós não admiramos, por alguém que a gente não tenha lá muita consideração, não goste muito, inclusive, como isso afeta a nossa maneira de pensar, de sentir, de entender e de agir. Porque as pessoas, na sua grande maioria, são levadas nas suas ações em consequência daquilo que circunda o nosso meio de informação. Tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, aquilo que a gente inclusive vê e não percebe que está vendo, né? O nosso inconsciente está percebendo isso, aquilo que nós escutamos e normalmente a gente também não se dá muito conta de que está ouvindo, o nosso inconsciente também está recebendo essa informação e nós vamos gerar aí uma reação interna em relação àquela situação especificamente. Por isso, tão importante que a gente sempre quando estiver fazendo alguma coisa, dizendo alguma coisa, isso vem de uma fonte mais pura. Mas olha só que interessante, né? A mídia usa isso muito bem e tem usado isso muito bem, né? As famosas e antigas informações subliminares que vêm aí, que são embutidas atrás das propagandas, dos produtos, que aconteciam, hoje acontecem da mesma maneira, talvez com uma outra roupagem. Hoje isso já é investigado, isso é pesquisado, as pessoas têm um pouquinho de noção, mas mesmo assim, hoje existe aquilo que é chamado de informação viral. Nós falamos disso aí num tema passado, mas é aquela informação que é disseminada massivamente, que as pessoas simplesmente, né, assimilam isso por não ter uma opinião formada, uma vivência a respeito, porque achar é mais fácil do que pensar. Achar é mais fácil do que pensar. E olha, quem acha não sabe nada. Porque ou você sabe, ou você não sabe, ou você acha. Mas nós podemos vivenciar o achismo num sentido de num processo de aprendizado onde a gente não omita uma opinião definitiva sobre as coisas. Quando eu vejo uma criança, quando eu vejo o que está acontecendo com a natureza, em relação ao sistema econômico mundial, à política, todos nós temos opiniões. Nem sempre essas opiniões são as nossas opiniões. Muitas vezes essas opiniões são as opiniões dos outros. O que significa que nós temos que encontrar um centro, nós temos que encontrar um ponto e nos perguntarmos que exemplo nós estamos buscando do mundo e que exemplo nós estamos deixando para o mundo. Como é que eu afeto o mundo? Quantas crianças não fazem o que os adultos mostram, né? O hábito ou o mau hábito, né?
de fumar, de beber, de usar drogas, de usar da sensualidade de uma maneira, né? A gente vê hoje isso na sociedade e as crianças vão seguindo passo a passo isso inconscientemente, vão dizendo coisas das quais elas não têm noção. O que a novela, o que o filme que foi assistido, como essas coisas nos afetam, mas como nós nos permitimos sermos afetados por isso. A gente simplesmente fica alienado à percepção de que aquilo pode estar fazendo mal, mas lá no fundo, às vezes, eu sei que aquilo não é bom, mas estou lá vendo, assistindo, lendo, fazendo. Como é que eu estou afetando uma criança que passa pela rua por um comentário que eu faço? Como é que eu estou afetando uma pessoa que falou comigo alguns dias atrás e no meu estado de humor ela levou aquilo como um exemplo? Nós somos observados por pessoas que nos admiram e pessoas que estão tentando aprender alguma coisa, estão tentando seguir um caminho, estão tentando se encontrar também. Tudo bem? Talvez a gente não tenha encontrado o nosso caminho, inclusive. Mas na medida em que eu começo a pensar que eu afeto a tudo e a todos, né? Quando eu dou de ombros porque estão derrubando todas as matas, ou eu não ligo se o ar está poluído, ou se o sistema político não vai ser mudado, é porque eu dou de ombros com qualquer coisa. Isso não significa simplesmente envolver-se com aquelas coisas que a gente sabe também que talvez não tenham muita solução. Mas significa que a minha maneira de pensar, a minha forma de crer, de sentir, a minha maneira de me colocar afeta. A natureza é afetada, as pessoas são afetadas, o mundo no qual eu vivo é afetado. Hoje já existem pesquisas que demonstram como existe uma massa crítica de pensamentos que podem inclusive ser medidos do planeta. Então, com qual pensamento eu estou colaborando para que as pessoas que não encontraram ainda um caminho possam ser influenciadas? Eu estou influenciando com bons pensamentos, com pensamentos de desdém? Eu acredito firmemente no amor, na verdade, na justiça, na fé, ou essas coisas não me afetam e eu também não quero falar nem de religião, e não é a religião em si. Nós estamos falando do amor e da fé que podem, com toda certeza, afetar positivamente o mundo. Eu não estou declarando que as pessoas se convertam para isso ou se convertam para aquilo, mas que as pessoas percebam que elas são espírito e podem ser tocadas, como podem tocar o coração da outra. Nós não conseguimos abrir mão da opinião viral da qual eu fui acometido, porque é cômodo acreditar como todo mundo, seguir uma moda, uma tendência, mas também não é se revoltar contra tudo e falar mal de tudo ou de todos. Existe algo, um meio termo, né, o caminho do meio do budismo, que nos fala sobre nós ponderarmos, porque uma palavra, um olhar, algo que vale a pena, pode afetar todas as pessoas, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece e o mundo que a gente vive. Existem 10 coisas básicas que a gente não deveria fazer. Eu estou falando não deveria no sentido de você pode refletir sobre isso e faça, se você sentir que sim. Mas que talvez não são interessantes que a gente viva, que a gente continue fazendo. 10 coisas para que você possa encontrar o caminho da felicidade. Eu escrevi aqui porque eu não vou lembrar das 10 encadeadamente, né? Mas vamos lá, são 10 pontos importantes, né? 1. Não se lamente.
parar com a lamentação, porque lamentação não resolve problema, não é? Não reclamar daquilo que temos ou daquilo que não temos, também não resolve. Não reclamar do que tínhamos e não temos mais. Não atribuir aos outros a responsabilidade ou a culpa pela nossa felicidade ou infelicidade. Somos inteiramente responsáveis, não é? Não falar mal das pessoas, mesmo que elas sejam más. É difícil, mas faz parte, né? Ou até mesmo procurar não pensar mal das pessoas, porque assim como um dia você precisou, mereceu e conseguiu uma nova chance, todas as pessoas merecem uma nova chance. Esperar que as pessoas sintam pena ou que as coisas aconteçam sozinhas, sem a gente fazer absolutamente, né? Pensar que Deus não se importa com você, porque na verdade nós nos importamos mais com as coisas erradas do que com a verdade, com o bem. A gente se importa demais com as coisas erradas e isso nos foge. Dizer que se tem fé e confiar mais no dinheiro. Eu não vou nem comentar isso. Pensa a respeito. Continuamente pronunciar o mantra, não posso, não consigo, não tenho, não vou, não quero. O mantra da negação, que tudo através do qual você diz que não é capaz. E nós somos capazes de absolutamente tudo para mudar e mudarmos. E, finalmente, esperar recompensa por se fazer a coisa certa. Esperar recompensa por se amar. Se a gente espera o retorno porque eu fiz o bem, eu não estou fazendo bem algum. Ora, se eu espero o retorno porque eu amo, que tipo de amor é esse que cobra? Então, vamos refletir sobre esses pontos, porque eles são importantes na forma com a qual eu afeto as pessoas. Ou sou afetado, consciente ou inconsciente. De qualquer maneira, a primeira pergunta que nós podemos e devemos nos fazer: como é que eu estou afetando as pessoas e o mundo? E é a partir dessa questão que talvez venham respostas, soluções, e eu caia em mim em relação àquelas coisas que talvez eu não precisava estar vivendo, né? Porque às vezes eu posso estar reclamando de alguém que em verdade tomou aquela postura porque eu disse, eu fiz, eu pensei, eu agi daquela maneira. Eu também sou corresponsável pelo mundo inteiro, não pela vida particular de alguém, mas eu sou corresponsável por aquilo que eu desejo para o mundo. Essa é uma reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos aí nos nossos encontros e espero que ela possa ajudar a melhorar e a atrair que a felicidade possa ser realmente uma conquista da alma e não alguma coisa que a gente simplesmente espera que aconteça sozinho, tá bom? Então, fique em paz, fica na luz, um abraço fraterno, até o nosso próximo encontro, tá?